Olá pessoal, estamos de volta e dando continuidade ao bloco anterior, vamos iniciar este módulo com o reconhecimento de filiação pela via provocada no Registro Civil das Pessoas Naturais. E o que significa isso? Significa a autuação, o dever do oficial de autuar o procedimento de averiguação oficiosa de paternidade. E o que é a OP? O que é a averiguação oficiosa de paternidade? Bom, a averiguação oficiosa de paternidade é um procedimento que se inicia pela via administrativa, mas que tem natureza judicial. A previsão dele está na lei, vamos voltar nela aqui, 8560. Então lá vocês têm a previsão, o fundamento normativo da averiguação oficiosa de paternidade. Em caso, então, de menor ou de registrado, de pessoa registrada, apenas com a maternidade estabelecida, há a possibilidade, eu voltei o slide, mas estava aqui no artigo 2º da Lei 8560, de ser indicado tanto pelo próprio registrado, se maior de idade, no momento posterior, ou pela genitora, no momento da realização do registro de nascimento, da pessoa do suposto pai. Da pessoa do suposto pai. Então, no momento do registro, a mãe pode indicar ou não o suposto pai da criança, ou a própria pessoa, em momento posterior, também pode ir a um registro civil e solicitar que seja provocada determinada pessoa ao procedimento de reconhecimento de paternidade pelo Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, ela pode ser no momento do registro e nesse caso da averiguação oficiosa, que acontece no momento do registro, é muito relevante ter em mente que há aqui um dever do oficial de registro. A mãe pode indicar ou não a paternidade. Todavia, o oficial deve orientar a parte, explicar a ela a importância da indicação da paternidade e a necessidade de se garantir ao menor, ao registrado, a sua paternidade, o conhecimento da sua paternidade biológica. Então, o oficial vai tomar por termo todos os dados oferecidos pela genitora acerca desse suposto pai ou a declaração de que ela não deseja dar a conhecer da paternidade. Realizará, então, autuará esse procedimento com esse termo firmado pela mãe, cópia da certidão do registro, cópia do RG da mãe e encaminhará, ao juiz competente em matéria de registro público para as providências na forma da lei. E no momento posterior ao registro, existe um prazo para que isso possa acontecer? Não. A qualquer momento, poderá então a própria mãe retornar e indicar esse suposto pai, ou o próprio registrado poderá provocar, pelo princípio da instância, o registro civil para o procedimento de AOP. E o rito é o mesmo. Indica o suposto pai, autua-se o procedimento e encaminha-se para a vara de registros para as providências. Muito bem, avaliada a averiguação oficiosa de paternidade, passamos à análise da reprodução, da filiação por reprodução assistida. O fundamento legal eu trouxe aqui para vocês. Nós temos o provimento 149, que atualmente substituiu o 63 do CNJ, a resolução 2320 do Conselho Federal e o 1596 e 1597 do Código Civil. As nossas normas também trazem a regulamentação. Então, a filiação por reprodução assistida ou filiação de intenção, porque ela decorre de um planejamento das partes, então a doutrina também usa esse termo para tratar da reprodução assistida, ela é uma das formas de estabelecimento de filiação. E ela pode acontecer diretamente no registro civil? Pode, desde que observados todos os requisitos normativos para o registro.
Ela pode ser, então, utilizada por casais homo ou heteroafetivos, pode dar ensejo a uma filiação de ordem biológica, nas hipóteses de reprodução homóloga, ou seja, quando o material genético é fornecido pelos próprios pais, ou não. E ela pode decorrer tanto das situações de casamento união estável, como não. O que é importante no balcão, né, no dia a dia, na rotina do registro civil, estarmos atentos. É importante estar atento às hipóteses de reprodução caseira, que são aquelas em que não há o procedimento de acordo com a norma para que haja a inseminação. Então, o material genético ele é doado por terceiros e a inseminação é realizada de forma utilizando-se métodos domésticos. Esse tipo de situação, em casais heteroafetivos, é muito difícil de se perceber, né, na rotina, no balcão do registro civil. Mas, em se tratando de casais homoafetivos, pode ser identificado. Pode ser que essa situação venha a ser identificada. E aí, como deve proceder o registrador civil? Bem, o registro de nascimento decorrente de reprodução assistida, ele somente pode ser realizado diretamente no registro civil se cumpridos os requisitos normativos. Não cumpridos aqueles requisitos, não poderá o registrador dar seguimento a este registro de nascimento na forma como requerida pela parte. Então, caso a parte não possa cumprir o provimento, não poderá diretamente ser realizado o registro de nascimento. E como fazer? O que fazer diante de uma situação como essa? Bom, a doutrina sugere aqui duas situações. Bom, a primeira é que o requerimento seja encaminhado previamente ao juiz competente, ao juiz de registro, e, apreciado pelo juiz, realiza-se posteriormente o registro de nascimento. O outro caminho que pode ser tomado é realizar o registro exclusivamente em nome da parturiente, seguindo então o que está contido lá na DNV. E, neste mesmo momento, seja colhida a declaração de filiação e encaminhado ao juiz para a decisão, para a inclusão do nome da segunda mãe, do segundo pai, nesse registro de nascimento. E quais são as espécies de reprodução assistida? Quais são os aspectos registrais para essas situações? Bem, na gestação de substituição, que é a hipótese, né, vulgarmente chamada de barriga de aluguel. Então, nesse caso da barriga de aluguel, nós temos uma exceção àquela máxima de que a maternidade é sempre certa. Isso porque o nome da gestante não vai corresponder ao nome da genitora, da mãe da criança. Então, a gestação por substituição, ela pode ser utilizada no nosso ordenamento desde que exista uma condição que impeça aquela que deseja a maternidade, né, gestar. O preenchimento da DNV, e aqui é muito importante estar atento no balcão do registro civil, vai constar na DNV, no campo mãe, a gestante. Mas esse nome, porque na verdade aqui não é bem a gestante, é a parturiente. Mas esse nome não entrará no registro civil. Então, na hipótese de gestação por substituição, devemos estar atentos que não constará do registro o nome da parturiente indicado na DNV, mas apenas o nome da genitora ou mãe a partir, né, indicado a partir do procedimento de reprodução assistida. E na reprodução assistida heteróloga, ela ocorre quando há necessidade dos casais se valerem de material genético de terceiro doador para que possam engravidar. Então, nesse caso, há o uso de técnicas de inseminação artificial e a doutrina e a jurisprudência
estabelecem aqui uma presunção absoluta de filiação nas hipóteses de reprodução assistida. Por quê? Porque há uma renúncia expressa do cedente do material genético ao poder familiar, não estabelecendo ao terceiro que doou o material nenhum vínculo de filiação com a criança, e aquele que opta pelo procedimento já indica naquele momento de forma irrevogável e irretratável o reconhecimento daquela paternidade. Então, o oficial do RCPN, e aqui é importante observar, não colocará e não poderá exigir, e isso é norma expressa, estava lá no artigo 8º do 63 e está reproduzido novamente, não poderá exigir a identificação do doador do material nessas hipóteses. Então, eu trouxe aqui 2 casos, 2 jurisprudências super interessantes, uma delas acerca dessa situação da irretratabilidade da presunção ser absoluta de paternidade nesses casos, uma vez indicado esse desejo, não poderá a parte depois se retratar. Então, vista a reprodução heteróloga, passamos à reprodução homóloga. Nesta, há um vínculo biológico entre a criança e os genitores, já que o que acontece nessas situações é a necessidade da reprodução assistida, dessas técnicas de reprodução assistida, apenas para viabilizar ou facilitar a reprodução. Qual é a situação que atenta ao registro civil no momento do registro? São os casos de reprodução homóloga pós-mortem. Nesses casos, além daqueles documentos todos que são exigidos para o registro diretamente no registro civil da criança, que nós vamos ver no próximo slide, há necessidade do registrador se atentar ao artigo 513, parágrafo 2º das normas, que estabelece que, além dos documentos elencados, há necessidade de apresentação de termo de autorização previamente firmado pelo falecido ou pela falecida, que autoriza o uso do seu material genético. Então, essa declaração deve ser apresentada, esse termo pode ser particular, desde com firma reconhecida, ou por instrumento público. Então, vamos agora à documentação. O que o registrador civil deve requerer à parte para que faça o registro por técnica de reprodução assistida diretamente no registro civil, sem necessidade de autorização judicial? Bom, deve ser exigido para a realização do registro a DNV, a declaração com firma reconhecida do diretor da clínica ou centro de reprodução humana de que foi realizado esse tratamento, essa técnica, indicando, né, que a criança foi gerada por técnica de reprodução assistida, assim como o nome dos beneficiários. A certidão de casamento, conversão de união estável, a escritura pública de união estável ou a sentença de reconhecimento de união estável. Então, as normas exigem a apresentação desses documentos para que seja realizado o registro diretamente no RCPN. Adicionalmente, em caso de gestação por substituição, que é aquela hipótese de barriga de aluguel, deve ter o termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero e na pós-mortem, como nós vimos no slide anterior, a autorização específica de uso do material biológico preservado pelo falecido. Então, essa documentação toda ficará arquivada no RCPN e, cumpridos todos esses requisitos, o registro será realizado de forma direta na via extrajudicial. No próximo bloco, trataremos então do reconhecimento da paternidade socioafetiva. Espero que tenha sido proveitoso até o presente momento e eu aguardo vocês. Até já!